Deixa eu falar uma coisa. O tema da nossa live de hoje, Papo de Semijoia com a Fê, toda terça e quinta às 20 horas, por falar nisso, é: tenho vergonha de vender semijoias, mas quero mudar de vida. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve isso? Vambora resolver então? Deixa eu dar boa noite aí pro pessoal. Renata, Márcia, Nayara, Carla, Girassol Acessórios, Dai, Calemes, Dani. Sejam todas muito bem-vindas, mulheres lindas. Essas daí não tem vergonha não, né? Alguém aí tem vergonha? Já coloca aí nos comentários pra mim se você tem vergonha de vender, se você já deixou de oferecer uma peça linda para uma cliente com medo da reação dela. Me conta, me conta. Bárbara, Débora, tudo bem? Quem mais tá sem áudio aí? Não, né? Acho que não, ó, porque já estão respondendo. A Dani tá falando que ainda tem vergonha para clientes novos. A Débora tá falando que às vezes tem. Ei, Nicolas, tudo bem? Tá na live da tia. Que legal. Ó, a Calemes disse que nunca. Então, gente, bora entrar nesse assunto, porque às vezes a gente fica meio assim, né? Meio bambeando. Mas eu vou explicar pra você hoje que não tem nenhum motivo pra você se sentir envergonhada, se sentir, achar que tá incomodando. Quando você faz as coisas direitinho, não tem que se sentir assim. Então, eu vou te mostrar hoje que você não precisa ficar assim, tá? E que vender semijoia é uma excelente alternativa para você realmente mudar de vida, para você fazer diferente na tua vida, tá? Então, ó, a Ângela tá falando que fica com medo dela me achar chata, mas eu tô vendendo, tá tudo bem. É modificar algumas coisinhas, né? Girassol, fico sem saber onde posso sair para oferecer os acessórios para vender. Aí já é um outro assunto. Vamos lá. Muito mais do que vergonha, tem outras palavras que até a gente consegue colocar melhor aí nesse caso. Às vezes não é vergonha, às vezes é um bloqueio. É alguma coisa que passa aí pela tua cabeça, alguma coisa que você ouviu quando você era mais nova, em outro momento da tua vida, que te fez imaginar que vender seja vergonhoso. E você pode, agora que já é adulta, que já é dona da sua vida, que não é boba nem nada, que já é uma mulher vivida, eu acredito que nós estamos aqui, em maioria, com mulheres com mais de 30, mais de 40, mais de 50. Imagino que a gente esteja assim. Então, a gente já tem uma bagagem de vida para entender coisas que passaram, coisas novas que têm acontecido. Quem mais do que na nossa geração aqui, principalmente na minha aqui, né, na casa dos 50, que já viu tanta coisa mudar nessas décadas, nessas últimas décadas. A gente acompanhou coisas assim que você nunca imaginaria quando você era criança que aconteceriam. Tipo, falar uma coisa boba aqui. Música em CD. A gente foi criada com disco de vinil, com fita cassete. Aí quando veio o CD foi uma loucura. Quando a música passou a ser em MP3, nossa! Então a gente já viu tantas revoluções, né? Um forno de micro-ondas que não tinha quando a gente era criança. Então muitas coisas que o mundo mudou, né? O mundo evoluiu. Por que que a gente tem que ficar apegada a coisas que fizeram a gente sentir algum bloqueio em relação à venda, em relação a uma pessoa vender, né? Trabalhar como vendedora. Que hoje em dia a gente usa muito a palavra empreendedora, né? A empreendedora, o que que é? O empreendedor, a empreendedora, é uma pessoa que compra alguma coisa para vender, para ter um lucro em cima disso. Seja um serviço ou seja um produto. No nosso caso, a gente está falando do produto semijoia, né? Que, por sinal, encanta tanto a gente. Olha que linda essa combinação que eu tô hoje, olha só. Olha só, assim vê melhor por causa da luz. Olha isso. Olha que coisa linda, olha. Tô me sentindo tão bem, tô me sentindo, olha, com a pulseira que a Renata me deu de presente. Tô me sentindo tão bem, tão bonita. Tudo bem, meu cabelo tá novo, lindo, né? Mas não tô falando do cabelo, não. Sério, com as minhas semijoias, eu tô me sentindo muito bonita, eu tô me sentindo muito arrumada. Então, se a gente é capaz de fazer isso com a nossa imagem, a gente também é capaz de fazer isso com a imagem das nossas clientes. E isso vai muito além de vender. Vender seria aquela atividade para sustentar a gente em grana.
E a transformação que a gente entrega para nossa cliente vai muito além, porque a gente primeiro se transforma. Quantas de vocês aqui, que eu sei que vocês me falam o tempo inteiro, passaram a pintar cabelo, depois começaram a assistir a gente aqui, passaram a fazer unha, passaram a fazer sobrancelha, que muita gente nem fazia, passaram a querer passar uma maquiagem, a se arrumar mais, a botar uma roupa mais legal para sair, não é? E não pensa que as pessoas que estão de fora, as suas possíveis clientes, não pensam nisso não. Elas pensam, elas reparam, elas veem que você tá com um brilho diferente e elas passam a querer esse brilho também. Então a gente não só vende a semijoia, a gente entrega muito mais do que colar, brinco, anel, pulseira, tornozeleira, falso piercing. A gente entrega muito mais para as nossas clientes do que só acessórios. A gente entrega uma transformação que às vezes precisa ser por fora para que ela consiga se transformar por dentro. Isso primeiro acontece com a gente quando a gente começa a trabalhar com as semijoias e depois a gente começa a propagar isso para as nossas clientes. Então, eu tenho certeza que hoje você tem maturidade para entender que se hoje você tem esse bloqueio, você vai conseguir virar essa chave. Se for isso que você quer para sua vida. Eu falo isso o tempo inteiro. Não adianta você ter aquele fogo inicial, vou fazer, vou acontecer, vou isso, vou aquilo, vou ganhar um dinheirão. Aí nos primeiros meses que as dificuldades começam a aparecer, você já desiste. Quer dizer, não tem um projeto a longo prazo. Se você não tem um projeto a longo prazo, onde você vai começar a trabalhar a questão da vergonha para você vencer aos poucos, né? Você vai quebrando tijolo por tijolo ali que tá te fazendo tropeçar para você percorrer a sua jornada. Então, cada quebra que a gente faz de gelo, de tijolo, de obstáculo, isso dá uma força pra gente e quando você começa a olhar pra trás, você fala, meu Deus, como eu evoluí. No início, eu não conseguia nem criar um diálogo com uma cliente. Hoje, eu já consigo sentar, conversar, entender as dúvidas dela, apresentar o meu produto de uma forma muito mais tranquila. É sempre que a gente vai ficar à vontade? Não, a gente não é máquina, mas quanto mais a gente faz, quanto mais a gente vai aperfeiçoando a nossa técnica de venda, mais a gente vai se sentindo confiante para vencer essa vergonha, tá? Então, vambora começar a virar essa chave, porque semijoia dá dinheiro, isso é fato, né? Eu tô aqui há 20 anos nesse mercado, semijoia dá dinheiro, tem um monte de alunas, dezenas, eu posso falar que são dezenas, né? Nós temos mais de 100 alunas que já vendem mais de 5 mil reais por mês. Muitas delas não acreditavam que era possível e estão aí mostrando que é possível sim. Além da Neia que ganhou o sorteio, que uma fornecedora, a gente de vez em quando faz live com fornecedores, né? Para os fornecedores que são nossos parceiros virem conversar com as nossas alunas. Então, numa dessas lives, a Neia ganhou um pacote com 10 pares de brinco dessa fornecedora. Ela sorteou 3 pacotes. A Neia ganhou um, a Lúcia ganhou outro e a Nájila ganhou outro. A Lúcia, eu fui procurar, né? Fui acertar, ver se o endereço dela estava certinho para enviar o kit. E aí eu conversei com ela, conversa e tal, perguntei da filha dela e tal, não sei nem se a Lúcia tá aí na live. Aí ela falou, Fê, esse mês é o 3º mês seguido que eu tô vendendo mais de 5 mil reais, eu tô muito feliz. Então olha só, gente, que coisa boa. E assim, a Lúcia não é uma mulher expansiva, faladora, não, ela tá sempre nas mentorias ali na dela, eu tenho certeza que ela começou com vergonha também, mas hoje ela conseguiu vencer esse obstáculo. Pode ser que ainda não esteja na melhor fase dela de venda, eu acredito que tem potencial para vender muito mais, mas já vende mais que 5 mil reais por mês repetidamente. Então, isso é ser vencedora, isso é se superar. E ninguém nasce sabendo. A gente, quando não tem um dom, né, que a gente nasce com aquele dom, a gente vai desenvolvendo habilidades que a gente precisa para superar os nossos próprios obstáculos, né? Então tem muita gente, tem muitas mulheres que nem imaginavam que fossem trabalhar com semijoia na vida. Por quê? Umas que têm um outro tipo de emprego, eu tenho várias alunas que trabalhavam em empresas, né? Trabalho corporativo, economista, tem pessoal da área administrativa, de RH, tem um monte. Assim como tem profissionais liberais. Eu tenho várias alunas que são dentistas. Então, o que acontece? Elas já tinham uma formação e nunca passou pela cabeça delas que elas fossem vender semijoia. E a vida apresentou
essa oportunidade, algumas porque perderam emprego, outras porque quiseram mudar de vida, como a Renata que está aí na live, que não aguentava mais o trabalho dela, que estava deixando ela nervosa, então resolveu mudar de vida, deu esse passo, né? Então nem sempre, e não imaginou, não estou estudando hoje para trabalhar com semijoia, estou estudando porque eu resolvi trabalhar com semijoia, não foi um plano que eu tinha anteriormente, porque eu fazia outra coisa. A Renata, por exemplo, é advogada, não era não, é advogada, né? E resolveu empreender com semijoias. Agora, é óbvio que existem pessoas que falam, eu quero ser empreendedora, eu sou uma delas, eu tenho minha formação, mas eu sempre gostei de empreender, é uma coisa minha, né? Um talento que eu nasci com ele. Agora, sei tudo? Não, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então, quem não estava preparada para começar a trabalhar com semijoia, tem se preparado e tem tido resultados maravilhosos. A gente vê isso todos os dias aqui no nosso escritório. Então, o que eu quero que você entenda? Se você agora está começando, já veio com esse propósito, eu vou trabalhar com semijoias, eu quero mudar de vida, tenho vergonha, mas eu vou trabalhar isso para que eu consiga mudar de vida através dessa oportunidade nova que eu tô tendo. Ok, você é um tipo de mulher. E tem as outras que chegaram aqui de paraquedas, não pensavam em fazer isso, mas a venda, né, o negócio de semijoias se tornou uma oportunidade na vida delas. Então, por exemplo, quem trabalha, quem é dentista, lida ali com o público, mas de uma forma mais íntima até, né? Não é com aquele movimento todo de venda. Um paciente a cada 1 hora, 1h30, 2 horas, não sei como é que funciona. É um ritmo diferente. Uma pessoa que trabalha no escritório, convive lá diretamente com algumas pessoas, mas não fica trocando de cliente como a gente troca o tempo inteiro, né? Cada dia a gente está atendendo 2, 3 clientes diferentes. Então é um ritmo diferente. E mesmo assim, essas pessoas vêm dispostas, de peito aberto, para aprender o que é necessário para atingir esses objetivos. Então, a primeira coisa que a gente tem que eu dividi aqui em alguns pontos, a primeira coisa que a gente tem que entender é que se você não... que a gente tem que entender, óbvio, tô repetindo aqui, tô sendo... como é que fala? Esqueci a palavra que dá quando a gente fica repetindo. A gente precisa entender o que é que tá por trás desse sentimento de vergonha, porque você não consegue lutar com aquilo que você não conhece. Então, por que é que você tem vergonha? Eu tive uma aluna lá na minha primeira turma, Fernanda também é o nome dela, que ela tinha muita vergonha de vender, ela era professora, porque os pais dela, toda vez que morava no interior, acho que do sul, não sei qual cidade. Então, todas as vezes que chegava algum vendedor lá no lugar delas, lá na casa dela, né, para oferecer alguma coisa, o pai e a mãe já falam, nossa, já vem incomodar, ai que chato, toda hora tá batendo aí na porta, ai manda embora, porque eu não quero nada não. Então ela cresceu ouvindo isso dos pais, de que vendedor era aquela pessoa chata que atrapalhava alguma coisa que era inconveniente, né, atrapalhava algum momento da família ali que era inconveniente. Então ela cresceu achando que vender era isso. Foi muito difícil até conseguir quebrar isso dela. Evoluiu, foi bom, mas ela não conseguiu, porque realmente era um negócio muito enraizado e ela tinha outros problemas que não pôde se dedicar continuamente aos exercícios de se fazer vender, né? De vender sem ter esse bloqueio todo. Então, para ela, eu não sei se a vida dela também levou para outro rumo, enfim, ela não continuou, tá? Porque se envolveu com outras causas dela lá. Mas, quando você... mas olha só que passo que ela deu, né? Porque ela conseguiu identificar aonde é que estava o problema. De ela ouvir o tempo inteiro que vendedor era a pessoa que incomodava. Então, ela não queria ser essa pessoa que incomodava. Então, só de saber que vendedor incomodava, ela já morria de vergonha de aparecer para alguém para oferecer as semijoias. Então, sabe, é uma coisa que tem que ser trabalhada. A partir do momento que você começa a identificar os gatilhos que fazem você tremer nas bases, né, do coração acelerar, só de você pensar em marcar um atendimento com alguém, perguntar alguma coisa para alguém, você já começa a se sentir mal. É a vergonha chegando, né? É a incerteza, é a insegurança, é o medo, é tudo junto, aqueles sentimentos todos que vêm quando a gente pensa em enfrentar alguma coisa desafiadora na nossa vida. E a vergonha, nesse caso, é um ponto muito desafiador para quem sente. Então a pessoa às vezes é tímida, a pessoa é mais retraída, a pessoa não está habituada a falar, a pessoa não tem esse dom de se comunicar, então para ela é mais difícil e é natural. Mas olha só, a gente não precisa aprender tudo de uma vez só, a gente não precisa
começou a estudar hoje, amanhã eu tenho que ser a melhor vendedora. A gente vai melhorando aos poucos, a partir do momento que a gente entende o que é que nos incomoda e começa a raciocinar em cima daquilo. Deus deu muitos neurônios pra gente, né? A gente precisa usar. Não é esconder as situações. Você tá passando por algum problema, vai jogar o problema debaixo do tapete? Você já identificou que semijoia é uma coisa boa para você, que pode te dar ser uma boa fonte de renda para você, seja para sua renda extra ou seja para você projetar e ser sua renda principal. Então você já identificou a oportunidade para trabalhar com isso, né? De repente tá pensando em outras coisas também, e a semijoia tá junto. Eu vou te falar, lógico, que a semijoia é a melhor opção, eu acho, né? Leve, rentável, a gente adora usar, os clientes amam, então assim, é redondinho, né? Então, identificou que já quero fazer isso. Entendeu que não é começar hoje e já ter sucesso amanhã, que é uma trajetória que você precisa percorrer, que você vai errar e você vai aprender com os seus erros. E isso não é só com semijoia, é com qualquer coisa na nossa vida, né? Se a gente faz assim, fica muito mais fácil. Então, quando você tem essa ideia, que por que você quer vender semijoia? Porque você quer ganhar tanto, porque você quer mudar de vida e você só pensa no negócio pronto. Eu falo sempre isso. Já pensa na tag, já pensa na bolsinha, já pensa na página do Instagram, só começa a pensar nas coisas assim bem bonitinhas, né? Não pensa nos desafios. Tem desafios, né? De ter um bom fornecedor, bons fornecedores, um só não. De ter bons fornecedores, de saber se comunicar com as suas clientes, de saber fazer os teus estoques girar, que a gente falou na live de terça-feira. Então, são vários desafios que a gente passa e que se a gente for se aprimorando, a gente vai ficando, óbvio, cada vez melhor. Cada vez melhor, não preciso ser a melhor hoje. Eu vou sendo melhor do que eu mesma a cada dia. A cada dia. Eu não quero me comparar com quem é outra pessoa, de repente outra professora sobre semijoia que é ótima. Ótima, ela é ótima lá, deixa eu ser minha ótima aqui. Então, a minha briga é comigo mesma, é de evolução constante. Então, é assim que a gente tem que pensar. A gente não tem que se comparar com outras pessoas que estão, de repente, em outros momentos da sua trajetória. São outras pessoas. É outra vida. A gente é um ser único. A gente é único. A gente nasce com os nossos dons e as habilidades que a gente precisa desenvolver na nossa vida para fazer o que a gente se propôs a fazer, a gente desenvolve. A gente aprende. E cada dia que você fizer, você vai ficar melhor. Como é que era quando você era criança? Você já nasceu sabendo andar de bicicleta? Não, você teve que aprender. Se você não quisesse aprender, tudo bem. Ninguém vai te obrigar a andar de bicicleta. Mas, de repente, se você fosse agora adulto, precisou para fazer um trabalho, precisa saber andar de bicicleta, tem que se deslocar de bicicleta. É a tua única chance de ter esse trabalho. Você vai se negar a aprender a andar de bicicleta? Vai aprender, vai cair, vai fazer curva torta, vai ficar com a bunda doendo, vai dar bicada no tênis, no sapato, até você aprender. Vai ter uma hora que você vai andar e vai fluir. Vai até andar sem segurar no guidão. Então, a gente tem que entender esse percurso. E por que a gente precisa passar por esse percurso? Que é para chegar onde você quer. Você não sai daqui para chegar lá assim, pulou e chegou, não. Você vai caminhar, às vezes vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, e é assim mesmo. E a vergonha você vai aprender a domar, aprender a botar ela no lugar dela, porque ela não pode ser maior do que o teu objetivo de vida, senão você vai ser sempre uma ratinha. Você quer ser mais. Você nasceu para ser mais, Deus te fez para ser mais. Então você não vai deixar uma limitação atrapalhar os planos que ele tem para você e que você também tem. Vai realizar com a ajuda dele, né? Então, dá o que você tem de você para você aprender a lidar com isso. Então, vamos passar aqui pro ponto número 2. Caramba, como eu falo. Nossa, mãe, falo muito. Ponto número 2. Vergonha vem da insegurança. Insegurança vem da falta de preparo ou da comparação com os outros. É claro que eu já falei disso antes, né? Eu falo muito rápido. Então, né? Eu já falei, para com esse negócio de se preocupar com os outros, se preocupa com a sua evolução dentro do que você se propôs a fazer, que é vender semijoia, se preocupa com a sua evolução, tá? Entenda que vender é um trabalho como outro qualquer. Já pensou se você tem que ser aeromoça e você tem medo de andar de avião?
O único trabalho que você tem para sustentar teus filhos. Ser aeromoça, você tem medo de andar de avião. O que você vai fazer? Você vai entrar no avião, você vai fazer o que tem que ser feito lá. Vai servir a Coca-Cola, vai servir a água, vai fazer o que tem que ser feito. Vai dar apoio pros passageiros. Não tem jeito. Então, você vai começar a trilhar a sua jornada. Nesse momento, com muita vergonha, mas vai trabalhando, vai entendendo que essa vergonha ela não tem fundamento, porque é só o seu trabalho. E você se propôs a fazer, então você vai fazer bem feito, porque você quer crescer, porque você quer ganhar aquele dinheiro, porque você quer mudar de vida. Então, entenda isso. Agora, a boa notícia. Tem boa notícia? Claro que tem. Vender semijoia é muito mais, olha só, aí começa a técnica da venda da semijoia. Vender semijoia é muito mais sobre encantar a sua cliente, reter a atenção da sua cliente, do que empurrar coisas para ela comprar. Quando você começa a desconstruir essas coisas na tua cabeça, que vender não é incomodar, que vender é entregar, que vender é servir, a coisa começa a mudar. A coisa começa a ficar diferente. Você tem que ver a coisa de outro ângulo, né? Por outra ótica. Então, o que é fazer live? Fazer live é vir aqui aparecer, ser blogueira, não sei o quê. Não é nada disso. É servir. Servir com uma informação que eu tenho, né? De um conhecimento que eu adquiri durante a vida, para trazer para vocês. Então, vender é a mesma coisa. A gente está entregando uma solução para a pessoa que está do outro lado. Se você começar a parar de pensar que é incomodar e começar a ver a atividade da venda como de uma outra forma, poxa, a pessoa que está lá no balcão da farmácia chega para perguntar uma coisa, tem um creme assim, assim, assim? Ele pode simplesmente pegar aquele creme e te entregar, mas vai acabar te falando, olha, tenho dessa marca, dessa. Sabe? Ele está te servindo de alguma forma. Tem um remédio para dor de cabeça, qual que tá mais barato, sei lá, quero aquele da televisão. Então ele vai te servir de alguma forma. Você vai comprar um carro, é a mesma coisa. Você chega lá e fala, eu tô precisando de um carro assim. Aí o vendedor vai te servir, olha, de repente, para isso que você tá precisando, essa aqui pode não ser a melhor opção. Vamos conhecer aquele dali, porque de repente vai se encaixar melhor no teu orçamento ou nas tuas necessidades da família. Então é sempre para encontrar uma solução para o cliente. A semijoia é igual. Se eu chego, né, para você que é vendedora de semijoia e falo, olha, eu preciso de um colar que eu quero usar ele sempre. Eu não quero ficar trocando, eu não tenho paciência para ficar trocando. Então você vai ajudar essa cliente, você vai mostrar opções para ela, qual é o colar que é mais acertado para ela. Ou ela vai falar para você, eu não tenho paciência de ficar tirando, eu vou tomar banho com ele. Aí você vai falar, não, Maria, tá tudo bem, você pode tomar banho com ele, só que ele não vai durar tanto quanto se você tomasse conta dele legal. Tá tudo bem pra você? Se ele vai durar 3 meses? Tá, tudo bem, eu prefiro pagar e não ficar trocando o colar. Então é uma necessidade dessa cliente, você tem que atender a necessidade dela. Agora, se ela fala, não, eu sou super cuidadosa, eu só uso pra sair, pode ser assim, você vai buscar no seu mostruário uma solução pra ela também. A mesma coisa, se a pessoa quer se arrumar para ir a um casamento, uma festa, você também vai dar uma assessoria para ela. Então percebe como o teu trabalho pode ser importante e impactante na vida da pessoa que está do outro lado? Quando ela usar aquela peça e ela se sentir bonita, ela se sentir arrumada e principalmente se ela sentir que você trouxe a solução para ela e que ela está feliz com aquela solução, ela está sendo atendida, acabou, ela só vai querer comprar com você. Então, quebra esse negócio. Quebra esse negócio de achar que você está fazendo coisa errada, que você está incomodando as pessoas. Você não está fazendo isso. Se você entender a concepção de vendedora, entender a concepção de empreendedora, como é que é a vida da empreendedora, que é um trabalho digno, honesto, onde você tem a oportunidade de ajudar outras pessoas com peças bonitas, com a tua presença, com a presença da sua marca na vida dessa pessoa, né? Às vezes a gente faz eventos, convida pessoas para virem ali lanchar, passar uma tarde com a gente, celebrando a nossa marca. E é lógico que a gente vai vender também. Então a pessoa se sente pertencente. Então não é só vender. Vai tirando esses pensamentos bloqueadores da sua cabeça, porque você pode fazer diferente na sua vida e na vida das pessoas, tá? E para que você consiga fazer isso, é óbvio que você tem que ter conexão com as suas clientes, tá? Com as pessoas. Por quê? As pessoas, elas compram de outras pessoas que apresentam uma ideia para elas. Então, a venda, ela só acontece quando há essa conexão. Então,
entenda que você vai precisar fazer conexões com outras pessoas, tá? Então, entende que você não tá vendendo uma peça, você tá oferecendo muito mais do que uma semijoia pra pessoa. Tá oferecendo o quê? Autoestima, estilo, fazer com que aquela mulher sinta, sabe? Que ela tem uma presença, de que ela é bonita, de que ela vai ficar mais atraente, seja lá a necessidade que a cliente vai ter. Isso que você tem que entregar para ela. E aí, quando você cria essa conexão com ela, a venda começa a acontecer de uma forma muito natural. E você começa a falar, né, sobre aquilo ali vira um assunto, vira uma conversa, vira um papo. E se você for uma pessoa, uma mulher estudiosa, uma mulher que sabe o que está falando, né? Que entende de semijoia, que entende um pouco de moda, que tá ali para realmente contribuir com essa cliente, aí pronto. Pronto, a pessoa não quer mais te largar, ela se encanta pelo teu jeito de ser, de fazer, as composições que você faz, a maneira como você usa as coisas, e ela quer também ser assim. De repente está passando por um problema na vida dela e tal, tudo que ela precisa é isso, é alguém que se conecte com ela de forma que eleve a autoestima dela, né? E aí, gente, veio aqui olha que frase legal essa, olha só que legal. Quando o seu olho brilha para sua semijoia, ontem inclusive a gente falou, antes de ontem a gente falou na mentoria, quando o seu olho brilha, o olho da cliente brilha também. Então a gente precisa se apaixonar. Não, foi na mentoria não, foi na live de terça-feira. Quando o seu olho brilha, o olho da cliente brilha também, porque você tá apaixonada por aquela peça e ela também começa a se apaixonar, porque você mostra que aquilo ali tem valor. Então é sobre isso. É sobre isso, não é sobre vergonha. E assim, gente, vambora. Vamos falar aqui agora dos benefícios da semijoia, né? Benefícios da semijoia, vamos lá. Eu vendo semijoia para ganhar 50% de lucro? 100% de lucro? A semijoia, eu trabalho com a semijoia, dá em torno de 200% de lucro. Então, entenda que isso não é pouco. Isso não é mixaria, isso é muito. Por quê, né? Se eu posso trabalhar com um produto que vai me dar isso tudo de retorno financeiro, ainda vai me fazer ficar bonita. Ah, gente, eu tô me sentindo linda com esse colar hoje. Fala sério, eu tô com esse brinco desde ontem, apaixonada por esse brinco. Me olho no espelho e fico feliz com o que eu vejo. Então é um produto bom, um produto de qualidade, que ainda me faz sentir bonita e ganhar mais, ter uma lucratividade em torno de 200%. O que eu quero mais? Que vergonha o quê? Eu quero fazer bem o meu trabalho, quero continuar bonita, usando as minhas semijoias, fazendo outras mulheres também se sentirem assim. E ganhando meu dinheiro, né? Não é isso que a gente quer? Então vamos deixar o negócio aflorar na nossa vida, né? Vamos pensar pelo lado da evolução, pelo lado positivo. Vamos botar mais o pé no freio aí com a vergonha, com a timidez, ai meu Deus, o que a pessoa vai pensar? Que eu tô desempregada, que eu tô precisando de dinheiro, que eu não tô conseguindo ganhar dinheiro. Ai, que vergonha de vender. Eu tinha emprego, agora não tem. Não, é o seu emprego agora. Muito mais do que o seu emprego, é o seu negócio agora. Agora você é empreendedora e logo, logo vai ser uma empresária. Então vambora botar foco aí. E olha só, tem um negócio aí, né? Uma frase aí que todo mundo fala. Vergonha não paga boleto, paga. Não paga boleto. A coragem paga. Então, o que você quer fazer? O que você quer pra tua vida? E outra coisa, semijoia é um produto. Mas o que é que você entrega pra pessoa? É só o cordão? Não. Você entrega a transformação que as semijoias trazem pra tua vida e pra vida dessa pessoa que você tá entregando. Então, bora parar com esse negócio aí de ficar com vergonha de vender, porque você não é uma ratinha, você é uma mulher forte, que sabe o que é da tua vida, e vambora. Porque eu tô aqui toda semana pra te ajudar. 2 vezes por semana, inclusive. Às terças e quintas, às 20 horas, eu tô aqui pra te ajudar. E não é pra passar a mãozinha na sua cabeça, é pra te dar logo um empurrão pra você tomar uma atitude e mudar de vida. Quantas alunas minhas já mudaram de vida? Tem aluna minha aí na live? Tem aluna aí na live que já mudou de vida depois que começou o seu negócio de semijoia? Só vai me contando. Olha o que a Juliana tá falando aí. Que ela não tem vergonha de vender, ela tem vergonha de passar o preço, quando a peça é um pouco mais cara. Você tá com vergonha, Ju, de passar o preço, porque você ainda não entendeu o valor que a tua peça tem. Quando você trabalha isso, quando você entende isso, acabou. Não tem mais vergonha. É um outro bloqueio que você precisa arrumar, entendeu?
A Vânia aí, turma 19, Dai, turma 24, tá no processo. Marcela, turma 24, a Neia. Sim, a minha fez um giro de 360 graus e ela é da turma 24. Maiara, turma 24, Meg, turma 19, Renata, 24, mudou de vida também, a história da Ria a gente conhece. Linda Prata, turma 24, Karina, eu, turma 17, vendo a live e fazendo as unhas para um atendimento amanhã. Maravilha, eu adoro. Adoro, e a vida da Karina não é fácil não, hein? Faz coisa dessa. Como posso ver seu catálogo? Você está sendo uma luz. Obrigada. É lá no outro perfil. Chama a gente lá no direct, tá bom? Carlota, turma 24. Vânia, minha vida mudou muito. Hoje eu trabalho, me arrumo, me cuido. E a Vânia, ó, lindona. Lindona. Dani, sou ainda tímida. Sempre fui. Vambora trabalhar, né, Dani? Trabalhar isso. E, gente, quer ver uma forma boa de trabalhar essa timidez? É começar atendendo as pessoas que a gente conhece, que são nossas conhecidas, que gostam da gente e não vão julgar, né? Então a gente começa até dentro de casa e vai abrindo aos poucos e vai trabalhando. É uma questão, uma questão de trabalhar. Bruna Mancini, turma 24. Neia, eu tenho vergonha de passar necessidade, de vender nunca. É isso aí, isso aí. Tão bom quando a gente tem o nosso dinheiro, né? Quando a gente conquista as coisas com o nosso trabalho. Nossa, gente, isso não tem preço, é muito bom. Carla, minha aluna querida, turma 19, para chegar em Diamond, passa por muita coisa. Diamond são as minhas alunas que vendem mais de 5 mil reais por mês, tá? É uma mentoria que a gente tem dentro do nosso programa, né? O curso Semijoia Sem Mistério, onde eu tô com as minhas alunas todas as semanas. Segunda-feira com a turma Shine, com a turma Gold, que são as turmas iniciais, e quartas-feiras com a turma Diamond, que são as alunas que vendem mais de 5 mil reais. Então ela tá falando, né? A gente passa por muita coisa, aprende muito. E claro, mudou a minha vida assim. Eu larguei o trabalho e já abri minha microempresa. Ai, que coisa boa, Carla. Fico muito feliz. Muito feliz. A Simone. Eu, turma 22, sou muito vergonhosa na hora de oferecer as peças. Não melhorou, Simone? Vamos trazer isso para a mentoria? Gente, as nossas mentorias são exatamente para isso. Quando a gente chega lá, abre a nossa turma, a nossa aula lá no Zoom. É para trazer as dificuldades para tratar. Comigo, com as outras alunas também. É uma comunidade de fortalecimento, tá? Tirar dúvida e fortalecimento. Carlota, eu não sou tímida, mas bem complicado romper barreiras dos locais para vender, mas não desisto. Olha, no início, é óbvio que no início a gente tem mais barreiras para vencer. Por quê? É um novo negócio, né? É um novo negócio, está começando. Então, você vai ter que buscar as clientes adequadas para aquele negócio. Então, no início é mais desafiador. A partir do momento que a gente começa, logo que as pessoas gostam do nosso atendimento, elas começam a indicar a gente também. Então, vai fazendo as conexões e você vai chegando para pessoas que você ainda não conhece e vai desenvolvendo o seu trabalho. Carlota é agora da última turma, tá só no início do processo. Vai dar tudo certo, acredita. A Bruna diz que a timidez dela é a câmera, o Instagram. Mas assim, não é essencial para você vender semijoias. É óbvio que é uma ferramenta que ajuda, mas não é essencial. É uma coisa que você também vai trabalhando aos poucos. O problema é que a gente quer começar hoje e já dominar amanhã, né? E essas coisas precisam ir aos poucos, quando a gente não tem esse domínio. A Maiara, eu trabalho em uma rede de farmácia e penso em sair para vender nas minhas folgas em outras farmácias da mesma rede. O que você acha? Eu acho ótimo, maravilhoso. Já tem público ali, olha só. A Meg, tinha medo de sair do CLT. Hoje me arrependo de não ter começado antes. Ai, que lindo, Meg. A Carlota disse que é a bebê da professora Fê. A gente tem muita estrada pela frente, muito, turma 24. A Débora, também tinha medo de sair do CLT. E essa semana tive coragem e tomei a melhor decisão. Jura, Débora? Jogou pro alto. Que legal. Legal. Ela já construiu a marca dela, né, gente? Não é uma coisa que ela fez de um dia pro outro, não. Então, vai se construindo o caminho, né?
Tá se construindo o caminho. Parabéns pela coragem, pela determinação. E agora é cuidar da persistência, né? Porque, gente, a gente passa por muitos desafios. Eu falei isso lá no início, né? Às vezes é uma cliente que tá mal-humorada, não trata a gente bem naquele momento. Então, a gente tem que ver a nossa jornada como um projeto a longo prazo. Não é montou o mostruário hoje, vendeu e já cumpriu todas as etapas. Não, eu tô há 20 anos no mercado. Tudo se renova, né? Tudo se renova. Então, as experiências de venda se renovam, as clientes se renovam, toda hora sai uma novidade em semijoia, a gente precisa estar atenta às novidades, ficar por dentro do mercado, da moda. Então, é uma renovação constante, não é vender um mostruário e acabou. A gente tem que pensar nesse projeto a longo prazo. E, olha, as clientes compram, gostam e voltam, podem ter certeza disso. Sou muito tímida, tenho vergonha de oferecer para parcerias. Então, quando a gente tem, né, esse problema que já é muito enraizado, a gente tem que entender o seguinte também, né? Quando a gente constrói a nossa marca e bota a nossa marca forte, com força, né? Pelo menos começar com força até ela ficar forte, ela te ajuda. Porque não é você e a sua marca, entendeu? Então vai ficando mais fácil. A Netsky também tá nervosa com alguns projetos, mas tá muito feliz. Gente, mas a vida é um desafio, né? Quem falou pra gente que era só um moranguinho com chantilly, enganou a gente, né? É um desafio constante. Gente, eu espero que tenha ajudado vocês, que essa live tenha feito vocês pensarem um pouquinho, né? Aonde é que a vergonha deve estar na sua vida, se ela deve estar na frente da sua determinação ou atrás dela, naquilo que você quer de fato para fazer mudar para você e mudar para sua família, né? Porque que um trabalho, um negócio com semijoia pode representar para você e para sua família. E vambora comigo toda terça e quinta aqui às 20 horas. Essa live vai eu vou deixar um pouquinho no perfil para vocês aqui no Instagram para quem perdeu, mas amanhã ela tá lá no YouTube, tá? Então se você ainda não conhece o nosso canal do YouTube, é o mesmo nome, Meu Negócio é Semijoia. Vai lá, assina o canal, ativa o sininho das notificações e fica aqui com a gente, porque todo dia tem conteúdo novo para te ajudar, tá bom? Olha, um super beijo para você, fiquem com Deus, uma ótima noite, a gente vai se vendo aí. Tchau, tchau!